É um imenso prazer estar com todos vocês mais uma vez. Continuando a portaria MJ 199, que fala sobre o regimento interno do Departamento Penitenciário Nacional. Espero que vocês estejam gostando desse novo método, utilizando slides também. Como falei para vocês ontem, acredito ser a melhor forma de nós memorizarmos essa portaria tão chata. Se vocês estiverem gostando, curtindo as nossas postagens, peço a participação e o apoio de vocês através dos comentários, através das curtidas, dos compartilhamentos e também nos seguindo nas nossas redes sociais, Instagram, Facebook e no nosso YouTube, o Quartel General. Mas, sem mais palavras, vamos começar a falar sobre a nossa portaria, ou recomeçar a falar sobre elas. Vamos lá. Olha só, nós temos a questão número 47. Organizar e atualizar diariamente os dados de saúde das pessoas privadas de liberdade das penitenciárias. Então, de saúde, e essas pessoas privadas de liberdade estão onde? Estão aqui, ó, nas penitenciárias federais. Ok. Realizar a avaliação de saúde das pessoas privadas de liberdade que ingressarem nas penitenciárias federais. Vocês devem ter estudado, e nós estudaremos posteriormente o quê? A lei, deixa eu puxar aqui, Lei 11.671, ato normativo muito importante para a nossa prova. Além dessa lei, nós temos o quê? O decreto 6877. Dois atos normativos muito importantes para a nossa prova, que falam sobre a inclusão dos presos no sistema penitenciário federal. E lá, por exemplo, lá no 6877, temos diversos requisitos no artigo 3º que requisitos que devem ser preenchidos para que um preso possa ser incluído no sistema penitenciário federal. E aí, quando houver essa inclusão, esse ingresso, eles deverão passar também por uma avaliação de saúde. Essa avaliação de saúde acontece no âmbito lá das penitenciárias. E aí, peraí, estamos falando de saúde dentro das penitenciárias, estamos falando de atualização de informações aqui, ó, diariamente também por esse setor, e aí fica fácil para nós, a gente sabe que é o setor de saúde. Questão 40, beleza? Facinho, tranquilo. Vamos embora. 48. Atuar de forma conjunta com a divisão de reabilitação, serviço de saúde, serviço administrativo das penitenciárias federais, para o cumprimento da lei de execução penal e outros normativos. Peraí. Atuar de forma conjunta. Olha só, a gente traz a DIREB aqui. Perfeito. A gente traz o serviço de saúde. Perfeito. A gente traz o serviço administrativo. Perfeito. E aí, qual outro serviço falta na penitenciária? Aqui. Está faltando aqui. Está faltando o quê? A divisão de segurança e disciplina. É interessante que esse texto aqui, bem parecido, ele também tem lá no artigo que fala sobre a reabilitação, no artigo que fala sobre o serviço administrativo e no artigo que fala sobre o serviço de saúde. E ele fala também atuar de forma conjunta, aí obviamente vai faltar ele, por exemplo, é o artigo que fala sobre serviço administrativo. Aí ele fala
atuar de forma conjunta com a divisão de reabilitação, com o serviço de saúde e com a DISED. Então a gente já sabe que o que está faltando é o serviço administrativo. Ou, se lá na questão tiver assim, atuar de forma conjunta com o serviço de saúde, divisão de reabilitação e a DISED, a gente já sabe que é o serviço administrativo. A gente já sabe que é o serviço de saúde, por exemplo. A gente já sabe que está faltando a divisão de reabilitação. Então fica ligado nesse bizu aí, que eu acho que dá pra gente matar uma questão também com essa pequena dica, ok? Vamos continuar. Supervisionar a elaboração do levantamento nacional de informações penitenciárias. Nós temos e esse levantamento nacional a ser atualizado semestralmente. Nós temos aqui um setor que fala sobre informações. Temos lá a assessoria de informações estratégicas. Que essas informações elas serão direcionadas, por exemplo, ao diretor-geral, ao diretor-geral para tomada de decisões, e isso foi falado ontem, ok? Questão 40, questão 50. Atuar como unidade de fiscalização, inspeção e correição com a incumbência de preservar os padrões de legalidade e moralidade dos atos de gestão praticados no âmbito do DEPEN. Nós estamos falando de atuar como unidade de fiscal, inspeção, correição. Correição, falei ontem. Correição está relacionado à corregedoria para a preservação de padrões de legalidade, moralidade, para fiscalização de condutas dos servidores também, a fim, com o objetivo de corrigi-las. Questão 51. Elaborar manuais de correição e disciplina, bem como realizar correições e inspeções ordinárias e extraordinárias, é competência também da corregedoria. Perfeito? Continuando. Prestar informações essenciais à instrução de processos administrativos relativos à aplicação de normas e procedimentos de gestão de pessoas. E aí essa estrutura, esse órgão que está aqui, ele está relacionado à gestão de pessoas. Temos a Corregedoria Geral, a Coordenação de Gestão de Pessoas e a Divisão de Estudos e Gestão de Pessoas. É isso, Divisão de Estudos e Gestão de Pessoas, DGEP. Elaborar estudos e minutas dos atos normativos e de editais relacionados à gestão de pessoas. Olha só, também DGEP. Fica ligado. Vamos embora. Receber solicitações, programar e controlar o atendimento, a utilização e a circulação de frota de veículos do DEPEN. Quando falarmos em veículos, nós estamos tratando de quê? Da NUTRANS, Núcleo de Transportes. Né? E aí tem aqui, que ele deve ser responsável pela revisão periódica, deve ser responsável pela manutenção daqueles veículos, conservação dos veículos, registro dos veículos, licenciamento também, ok? Fica ligado. Viabilizar o uso de sistemas e soluções que proporcionem um compartilhamento da frota de veículos entre os usuários, então alguns servidores usarão
aqueles veículos de forma compartilhada, né? E primar pela busca da eficiência e economicidade no uso dos serviços de transportes. No uso de serviços de transportes, também a economicidade, né? Um dos princípios aí da administração pública, né? E não seria diferente também quando nós estamos tratando de utilização de veículos da administração pública, né? E aí frota de veículos indica mais aquele setor que a gente já conhece, que é o núcleo de transportes. Apropriar no sistema integrado de administração financeira as despesas relativas à aquisição de material de consumo é competência da divisão de patrimônio e serviços, né? Estão aqui relacionados a materiais de consumo especificamente. Receber, conferir, aceitar, atestar o recebimento, registrar a entrada, classificar, armazenar e distribuir os materiais de consumo, divisão de patrimônio e serviços. Orientar, coordenar e promover estratégicas, planos e pesquisas visando a modernização do aparelhamento e melhorias estruturais do sistema prisional, garantindo o aumento de vagas em estabelecimentos penais com melhores condições para o tratamento penal e humanização da pena, é competência da Coordenação Geral de Modernização. Analisar as prestações de contas dos instrumentos de repasse, manifestando conclusivamente quanto à boa e regular aplicação dos recursos transferidos, bem como efetuar os devidos registros em sistemas administrados pela Administração Pública Federal, é competência do Divisão de Prestação de Contas e Tomadas de Contas Especiais. Então, divisão de prestação de contas, ela vai analisar o quê? As prestações de contas, Coordenar ações, planos, projetos e programas que visem a prestação de assistência integral à saúde das pessoas privadas de liberdade em cumprimento de alternativas penais, é competência do, olha só, nós temos a palavra coordenar, então a princípio nós temos aí uma coordenação, assistência integral à saúde, nós temos uma coordenação de saúde também. Olha aí, artigo 42, inciso 1º. Analisar as condições necessárias para a celebração dos instrumentos de repasse referente à documentação jurídico-fiscal das propostas aprovadas é competência de quem, pessoal? Dá um pause aí, não sabe? Verifica lá na portaria. Esteja com o texto da lei, se possível que vocês imprimam o texto da lei, ok? Da portaria. Nós temos aqui, ó, uma divisão, eu esqueci o nome. Divisão financeira de acompanhamento de instrumentos de repasse. Se não me falha a memória, é esse nome aí. Dê uma verificada aí. Agora eu não me lembro especificamente esse F. Divisão, realmente eu não lembro. Apoiar a coordenação geral. Opa, se é apoiar a coordenação geral, então, a princípio, não pode ser a coordenação geral, né? De instrumentos de repasse, no acompanhamento do cumprimento do objeto dos instrumentos de repasse, voltados ao fomento do trabalho e renda. Lembra que eu falei que quando aparecer trabalho e renda, nós temos aquela coordenação do trabalho e renda? Então, olha aí mais uma vez aparecendo coordenação de trabalho e renda. 63. Executar as atividades de movimentação de recursos orçamentários e financeiros na área de competência da coordenação de gestão de pessoas, da COGEP, e acompanhar a execução
orçamentária e financeira. Orçamentária e financeira. E subsidiar os pedidos de créditos adicionais é competência da divisão de pagamento e execução financeira e orçamentária. Executar as atividades de movimentação de recursos. Perfeito. Planejar e executar as atividades, essa é interessante. Aqui eu coloquei uma estrelinha, né? A partir de então vou colocar as estrelinhas nas que acredito serem as mais importantes para nós, né? Um filtro aí muito necessário. Algumas atribuições, competências, elas facilmente são identificadas por nós, mas algumas realmente são bem complicadas. E a gente tem que ir em cima dessas complicadas e que obviamente tenham uma relação íntima ali com uma função fim, com a atividade fim. Nós temos o seguinte, planejar e executar as atividades de inteligência do Sistema Penitenciário Federal, em articulação com os órgãos de inteligência em âmbito nacional. É competência olha só, essa é interessante. Falei para vocês que existem dois órgãos que estão relacionados à inteligência. Coordenação de inteligência, coordenação geral de inteligência penitenciária. 2, divisão de inteligência. Peraí, mas essa questão não trata de nenhuma das duas. Trata da diretoria do Sistema Penitenciário Federal, lá previsto no artigo 49, inciso 8º. Muito interessante. Grava no seu coração, ok? Grava no seu caderno, na parede do quarto. Beleza? Vamos continuar. 65. Solicitar dados e informações de interesse do Sistema Penitenciário de atividade de inteligência penitenciária é competência de... Essa fica fácil, né? Essa fica fácil. Solicitar dados e informações de interesse do Sistema Penitenciário Federal. Temos aí divisão, coordenação. Coordenação Geral de Inteligência Penitenciária, SEGIN. Antiga SEGIN, para falar a verdade. 66. Acompanhar as atividades de inteligência penitenciária realizadas pelas áreas de inteligência das penitenciárias. Peraí, se é das penitenciárias, então é alguém que está acima dessas penitenciárias que faz o acompanhamento das atividades. E aí, a princípio, se fosse de uma penitenciária em específico, seria divisão de inteligência. Mas não, é de todas as penitenciárias. E nós temos aí, de novo, a SEGIN. 67. Expedir recomendações destinadas ao aperfeiçoamento de atividades e condutas funcionais destinadas a melhorar a prestação do serviço público. Nós temos aqui, CO de condutas. Nós temos aqui um órgão também interessante. Não é o gabarito, tá? Não é gabarito, que é só para me ajudar a escrever. Aqui. Temos aqui, a corregedoria. Que traz aqui, a correção, a correção de condutas indevidas. Ela expede determinadas recomendações, né? Algumas condutas que possivelmente sejam proibidas, né? Para que os servidores não as executem. Então, a corregedoria serve para isso também. Preste atenção a esse bizu feroz, ok? Então, pessoal, com isso matamos mais aí 20 questões, se não me falha a memória, 20 e pouquinho, né? Temos muito mais questões, né? Eu falei que eram 6 encontros, mas pode ser mais um pouquinho, e espero que você esteja gostando. Hoje foi um vídeo curtinho, né? E
Curtam, comentem, compartilhem e nos sigam nas nossas redes sociais. Nós estamos fazendo aqui, tentando fazer o melhor trabalho para vocês, né? Vou deixar nesse vídeo aí também um link, né, do Google Drive com 12 questões, 12, acredito que são 12 questões da Lei de Execução Penal, para a gente dar uma treinada também, né? Eu fiquei de enviar para vocês, né? Eu estou montando um material de questões, né, com 500 questões. 500 questões do bloco 2 e do bloco 3. 500 questões é 250 aproximadamente do bloco 2, 250 aproximadamente do bloco número 3. Né? Essa apostila está sendo confeccionada, né? A gente está nos trâmites finais aí dela, e elas serão disponibilizadas para vocês. Né? Depois eu vou falar para vocês aí de um projeto que nós estamos acompanhando aí e espero que vocês conheçam também, tá? Mas fica o bizu aí, nós vamos fazer, né, eu em parceria com outro professor também, vamos fazer essa apostila para vocês e ela está ficando muito, mas muito boa mesmo. Então, aguarde.